was my home. Bleach, 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 E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a história do Brasil República, especificamente a Primeira República, também conhecido como República Velha, tudo bem? Então olha só, moçada, para a gente entender a Primeira República ou a República Velha, que vai ali de 1889, desde a proclamação da República, até 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder. Tudo bem? Para a gente entender esse momento, nós temos que dividir ele em dois. A gente vai trabalhar hoje, nessa aula, República da Espada, que é de 1889 até 1894, tudo bem? E depois, na próxima aula, a gente trabalha a República Oligárquica, que daí é de 1894 até 1930. Tudo bem? Então vamos nessa, moçada. Você deve estar se perguntando aí, por que República da Espada? É bem simples, olha só. Recebe esse nome, galera, justamente porque nesse contexto os primeiros dois presidentes vão ser militares. Tudo bem? O primeiro presidente da República Brasileira vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, como vocês bem sabem, ele que proclamou a República, certo? E o segundo presidente vai ser o Marechal Floriano Peixoto. Mas olha só, é bom que a gente entenda que o Marechal Deodoro ele assume como presidente, logo após a proclamação da República, como um presidente provisório, tudo bem? Então a ideia era que se proclamasse a República e que posteriormente houvesse algum tipo de eleição para outro tipo de presidente assumir o governo, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, como o Marechal Deodoro seria um presidente provisório, essa primeira fase da República da Espada a gente vai conhecer como República Provisória, que vai ali de 1889 até 1891, tudo bem? Galera, esse momento, durante a República Provisória, vai se destacar a figura autoritária do Deodoro da Fonseca, certo? Ele vai perseguir opositores, vai ordenar prisões e deportações de quem fazia oposição ao seu governo, ele fechou jornais e ele aprovou leis de exceção, tudo bem? Leis que não passam por um congresso, certo? Essa é uma característica muito grande desse período da Primeira República, um período extremamente autoritário, tudo bem? Além disso, galera, esse é um processo, um momento de modificação da identidade nacional, criação de novos heróis da pátria, a criação, inclusive, de uma nova bandeira, tudo bem? Lembra que eu falei para vocês isso na última aula, sobre a proclamação da República e como que a República surge e com ela surgem também novos símbolos, novos signos. Por exemplo, essa bandeira provisória do Brasil, que foi ali de 15 a 19 de novembro de 1889, muito semelhante à bandeira dos Estados Unidos, tudo bem? Olha só, depois a gente vai ter uma bandeira que configura mais essa bandeira que nós conhecemos hoje, certo? Com o lema no meio Ordem e Progresso, lema extremamente positivista. Olha só, para quem não lembra ou para quem não sabe, o positivismo foi aquela corrente filosófica fundada por Augusto Comte, que basicamente pregava a extrema valorização do método científico e acreditava no benefício da industrialização e no otimismo em relação ao progresso capitalista. Claro que eu falei isso aqui super rápido, a corrente filosófica do positivismo é muito mais complexa que isso. Como a gente não tem muito tempo para trabalhar isso, galera, recomendo que você dê uma pesquisadinha, dê um Google aí para saber mais sobre isso, beleza? Moçada, além disso, esse vai ser um momento marcado por uma forte crise econômica, tudo bem? Principalmente por conta da política do encilhamento. Então, olha só, o encilhamento foi uma política econômica criada pelo ministro da Fazenda durante a República Provisória, que era o Rui Barbosa, certo? Vamos entender isso. Bom, de modo geral, com o intuito de fomentar um processo de industrialização do país por meio do fornecimento de crédito empresarial, tudo bem? Então, moçada, os bancos do Brasil, nesse contexto, vão começar a liberar crédito de financiamento para esses empresários sem a garantia de pagamento. Claro que muitos empresários do país aderiram a essa política, certo? E para dar conta dos altos números de empréstimos, o governo foi obrigado a aumentar a produção do papel moeda acima do lastro do ouro. Isso significa
que o país estava produzindo mais dinheiro do que de fato ele tinha, certo? Estava produzindo mais papel moeda do que de fato existia ouro no país, tudo bem? Isso é um problema, por quê? Porque isso vai aumentar muito a inflação, certo? Mas o maior problema da política do encilhamento foi que muito desses empresários que fizeram o empréstimo, eles não utilizavam o dinheiro para industrialização, para industrializar o país, certo? Eles pegavam dinheiro e faziam qualquer outra coisa, menos investir na indústria do país. E é claro que isso vai gerar uma crise econômica muito grande. E lá em 1890, vai levar à queda do Rui Barbosa. O Rui Barbosa não vai mais ser ministro por conta dessa crise do encilhamento. Tudo bem? Bem tranquilo, não tem muito erro. Só que olha só, moçada, essa crise derrubou somente o Rui Barbosa. O Marechal Deodoro conseguiu se manter no poder. Lembrem que o Marechal Deodoro é uma figura autoritária nesse contexto, tudo bem? Então vamos avançar. Moçada, já falamos um pouquinho das características do Rui Barbosa, falamos também da política do encilhamento e das características do Marechal Deodoro. Agora a gente fala de um processo muito importante que vocês têm que entender. Constituição Nacional de 1891. É claro que quando nós temos uma nova ordem nacional, a gente deixa de ser governado por uma monarquia e passa a ser governado por uma república, a gente precisa legitimar isso. E como que se faz uma legitimação? Por meio da Constituição Nacional, certo? Então vamos entender essa Constituição. Bom, galera, de modo geral, ela foi elaborada por militares, tudo bem? Então era uma Constituição militar. Nesse contexto, os estados, por meio do federalismo, vão ter, em teoria, maior autonomia, só que na prática, essa, entre aspas, autonomia não funcionava, porque os estados do Sudeste, principalmente Minas e São Paulo, tinham maior controle sobre as outras regiões, tudo bem? Vocês vão ver na próxima aula que Minas e São Paulo são os dois principais estados nesse contexto do comecinho da República, tudo bem? Então guardem isso. Bom, logo após a criação da Constituição de 1891, aí sim, Deodoro da Fonseca é eleito presidente. Por quem? Pelo povo? Não. Ele foi eleito por deputados em uma eleição indireta. A eleição indireta, moçada, diferente das eleições diretas, é aquela que o presidente da República é eleito pelos parlamentares. Tudo bem? A população não vota, certo? Então, galera, as principais características dessa nova Constituição. Aquilo que eu falei para vocês, um federalismo, só que aquele federalismo que não funciona, que não funciona na prática, certo? A divisão da República em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Estado laico, ou seja, nesse momento nós temos a separação entre igreja e Estado. Mas muita atenção aqui, eu estou falando que o Estado é laico, não que o Estado é ateu. Isso é bem importante. O Estado brasileiro nunca deixou de ter relação com a religião, exclusivamente com a religião cristã católica. Beleza? Olha só, moçada, nesse contexto vai se existir, e é muito importante isso, porque é o que baseia a República Oligárquica, que é a nossa próxima aula, vai ter a criação do sistema eleitoral aberto, não secreto, somente para homens acima de 21 anos e alfabetizados. Então veja, diferente do período do Império, agora você não precisa ter uma renda mínima para votar, mas você tem que ser homem, ter mais de 21 anos e ser alfabetizado. Só que vamos lembrar, moçada, nesse contexto, a gente pode dizer que pelo menos 80% da população brasileira era analfabeta, certo? Para não dizer mais. Então, esses homens com 21 anos e alfabetizados eram a minoria da minoria, tudo bem? Galera, basicamente sobre a Constituição de 1881 é isso. Lembrem que ela também é uma inspiração ao modelo constitucional norte-americano, ao modelo constitucional estadunidense, tudo bem? Lembrem que esse começo do Brasil vai ser muito inspirado nesse processo da própria Constituição estadunidense, do próprio modelo dos Estados Unidos, beleza? Moçada, olha só. Lembra que eu falei para vocês que o Marechal Deodoro era uma pessoa autoritária? E isso fez com que aumentasse a impopularidade do Deodoro lá por volta de 1891, exatamente. E é nesse contexto que ele vai arquitetar um golpe para derrubar os opositores no Congresso.
Como que ele faz isso? Ele fecha o Congresso Nacional. E a partir do momento que ele fecha o Congresso Nacional, ele não tem mais quem barre as suas leis. Tudo bem? Com o fechamento do Congresso, o presidente da República passa a ser a autoridade máxima, passa a ser quem decide de maneira exclusiva sobre o país. Beleza? E como que ele faz isso? De modo geral, ele vai decretar estado de sítio no estado do Rio de Janeiro. Aí, professor, o que é estado de sítio? Vamos entender isso. Galera, de modo geral, um estado de sítio representa medidas extraordinárias que estão previstas, de modo geral, hoje em dia na Constituição Federal, buscando reestabelecer ou garantir a continuidade da normalidade constitucional sob uma possível ameaça. Então, quando a gente pensa que o país está sob uma eventual ameaça, o país pode decretar estado de sítio e aí a Constituição Nacional ela não necessariamente precisa ser seguida. O presidente pode aprovar leis sem o Congresso e assim por diante, certo? Mas somente em casos extraordinários, em casos específicos isso deve ser feito, isso deve ser instaurado. E o Marechal Deodoro, ele fez isso para derrubar opositores, certo? Ele não fez isso porque o país estava sob ameaça, tudo bem? Então, essa é mais uma tentativa golpista do Deodoro da Fonseca de se manter no poder, beleza, moçada? Só que o Marechal Deodoro não contava com a primeira revolta da Armada, que também foi em 1891. De modo geral, moçada, os comandantes da Marinha, eles exigiam a renúncia de Deodoro da Fonseca e melhores condições salariais para a própria Marinha, tudo bem? Além disso, eles ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país nesse contexto, caso as reivindicações não fossem atendidas, beleza? Então, olha só, moçada, nesse contexto nós temos uma ala militar insatisfeita, primeiro, com a questão de infraestrutura da Marinha, com a questão salarial, e segundo, insatisfeito com o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, tudo bem? Então, a fim de evitar uma possível guerra civil, o Marechal Deodoro da Fonseca vai renunciar ao cargo em 1891, beleza? E aí, no comecinho da aula, eu comentei para vocês que esse período da República da Espada ele é governado por 2 presidentes militares. E é aqui que o segundo presidente militar do país entra em cena, que é o governo de Marechal Floriano Peixoto, que vai de 1891 a 1894, certo? Floriano Peixoto era vice do Deodoro da Fonseca, e ele também era opositor do governo do Deodoro, ele também não gostava das atitudes governamentais do Marechal Deodoro. Então, com a renúncia de Deodoro, Floriano Peixoto assume inconstitucionalmente a presidência da República. Afinal, na ausência do presidente nesse contexto, deveria ser realizada outras eleições. Bom, galera, aí nós temos mais uma vez um presidente militar que também tem características autoritárias. Mas, logo que ele assumiu como presidente, as primeiras medidas que ele tomou foi revogar o estado de sítio, ou seja, colocar o país em estado de normalidade novamente, e ele reabriu o Congresso. Beleza, até aí medidas relativamente democráticas, certo? Mas olha só, o problema do Marechal Floriano foi que ele também destruiu opositores políticos, principalmente por meio de limitações da atuação no Congresso Nacional, dessa oposição dele, certo? Ou seja, ele criou uma centralização muito grande do poder em si próprio, tudo bem? Então ele centralizou o poder nele mesmo. E é claro que essa atitude foi severamente criticada pela oposição. Em resposta a essas críticas, o Marechal Floriano decretou novamente estado de sítio e ameaçou juízes do Supremo Tribunal Federal para que esses juízes ajudassem ele a acabar com a pressão da oposição. Então vocês percebem que no período do Marechal Floriano, a República da Espada ela fica mais repressiva, certo? Ela persegue mais os opositores. Então, a gente pode considerar que o governo de Floriano Peixoto foi mais repressivo até mesmo que o governo de Marechal Deodoro, certo? Ele concentrou muito mais o poder nas suas próprias mãos. Então, galera, o Marechal Floriano ele se torna quase que um monarca numa república, certo? Porque ele centralizou tanto poder nas suas mãos que ele dava para considerar ele quase que um monarca, quase que um príncipe, um rei. Tudo bem? Galera, é claro que todo esse contexto vai gerar revolta.
E aí nós temos a segunda revolta da Armada, que vai ali de 1893 a 1894. E basicamente, moçada, lá em Santa Catarina, os marinheiros pedem a abertura de um processo eleitoral, tudo bem? Então também são medidas contrárias ao governo central, contrárias ao governo de Floriano Peixoto, certo? Além disso, moçada, no mesmo ano vai estourar a Revolução Federalista. E assim, moçada, a Revolução Federalista, ela é uma revolução complexa que influenciou o estado do Paraná também, que influenciou Curitiba principalmente, né? Mas o que a gente tem que saber aqui para essa aula é que, de modo geral, o Partido Federalista lá do Rio Grande do Sul, ele exigia que o federalismo fosse de fato aplicado, não que ficasse esse federalismo só na teoria, tudo bem? E dessa forma, o Partido Federalista do Rio Grande do Sul basicamente queria mais autonomia para o estado do Rio Grande do Sul, tudo bem? Então, de modo geral, os rebeldes lá do Rio Grande do Sul, eles tinham o objetivo de marchar do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e depor o Marechal Floriano Peixoto. Eles não conseguiram fazer isso. Tanto a revolta da Armada quanto a Revolução Federalista foram vencidas pelo governo federal. Ou seja, o Marechal Floriano Peixoto venceu as duas revoltas que teve no seu período de governo, certo? E essas vitórias fizeram com que o Marechal Floriano fosse conhecido como Marechal de Ferro, certo? Por conta da sua, extrema violência para reprimir essas duas revoltas. Beleza, meus queridos? Moçada, como eu falei para vocês, Floriano Peixoto ele só vai deixar o cargo em 1894, quando aí de fato teremos o primeiro presidente civil a assumir o governo do Brasil. Quem que é ele? Prudente de Moraes, que vai ser o presidente de 1894 a 1898, certo? E vai ser com o Prudente de Moraes que nós vamos dar início à próxima fase do governo republicano brasileiro, que é a República Oligárquica. Mas isso fica para a próxima aula, certo? Moçada, eu sei que o vídeo já tá ficando meio longo, mas vamos para aquela questão marota, super rápida para a gente detonar no vestibular? Então vamos nessa. PUC do Rio Grande do Sul. Durante o governo republicano provisório, 1889 a 1891, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, põe em prática uma política econômica caracterizada pela emissão de papel moeda e pelo aumento das tarifas alfandegárias para os produtos estrangeiros, visando promover o crescimento industrial. Essa política ficou conhecida como... Então você já sabe, pausa o vídeo, tenta responder e daqui a pouco você volta, beleza? Galerinha, olha só, não tem muito segredo, certo? A resposta certa é a letra E, política de encilhamento. Mas olha só, presta atenção nessa questão. Eu acabei não comentando com vocês durante a aula sobre o aumento das tarifas alfandegárias para os produtos estrangeiros. Mas moçada, precisava? A principal característica do encilhamento é promover um crescimento na indústria nacional. Além disso, temos também a emissão do papel moeda. Lembra que eu falei para vocês? Então, olha só, a questão está falando para vocês. A política que se caracteriza pela emissão do papel moeda, posteriormente a questão também vai falar, que visa promover o crescimento industrial. Moçada, não tem erro, política de encilhamento, tudo bem? O que você tem que guardar da política do encilhamento é a questão do crescimento industrial, empréstimo para os empresários e também a questão da emissão do papel moeda. Beleza, moçada? Basicamente é isso. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!